internet não está muito bem. Então, vamos iniciar nossa aula. Colonização espanhola. Ver se abre agora o slide. Abriu. Então, na última aula, nós vimos aí que os espanhóis vão colonizar a América por volta de 1492, finalzinho do século XV. Isso iniciado por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo vai ser o primeiro a fazer essa nova rota, esse descobrimento dessa América, desse novo mundo. Ele vai se localizar mais ou menos nessa região aqui do Caribe, onde está o país de Cuba. Toda essa região caribenha aqui foi a primeira localização por parte dos espanhóis, por Cristóvão Colombo. Posteriormente, eles vão dominar essa região aqui do México, hoje México, mas no período era a civilização asteca que dominava esse território. Posteriormente, nós vamos ter também o domínio aqui, já no finalzinho desse período, em 1502, dessa América Central. E aqui na América do Sul, aqui nessa região do Equador, Francisco Pizarro vai dominar também a civilização Inca. Então, aqui na América, nós temos 3 grandes civilizações que serão dominadas pelos espanhóis. Lembrando que, no momento da colonização da América Central, os maias já quase não existiam. Os poucos que existiam ainda vão chegar a não morrer pelo fato da própria colonização, mas sim por disputas entre as tribos e também algumas doenças que estavam acometendo a morte desses nativos. Então, a América Espanhola ela vai então começar a se organizar politicamente, administrativamente, a partir de 1532. Então, em 1532, toda essa América já estava dominada pelos espanhóis. Então, eles vão começar a organizar a sua administração. Então, a sua administração vai ser organizada através de vices-reinados e as capitanias gerais, que, no caso, os vices-reinados estavam localizados na Nova Granada, Nova Espanha, Peru e o Rio da Prata. Então, aqui já no sul, hoje onde é a Argentina, ali, onde vai ser organizado o vice-reinado. Então, o vice-reinado está aqui nessa região da Argentina. Nova Espanha está aqui ao lado, e o vice-reinado aqui da Nova Espanha, que é onde é o México. O Peru, o vice-reinado do Peru, e a Nova Granada aqui na região da Venezuela, Equador e o Peru. E as capitanias gerais, onde está aqui na América Central, Cuba e na Flórida, e a capitania geral da Venezuela. Então, nós vamos ter essas capitanias, vamos ter os vice-reinados e as capitanias na forma de organização administrativa da colonização espanhola. Então, vamos dar sequência aqui a essa explicação. A organização política da América Espanhola, então, nós vamos ter os vice-reinados e as capitanias. Os vice-reinados e os capitães gerais eram escolhidos pelo Conselho Real, e o Supremo das Índias, no caso, a coroa espanhola, que escolhia esses representantes. Mas quem eram esses representantes? Eram representantes da nobreza espanhola. Então, a coroa espanhola, ela que escolhia, juntamente com seus conselheiros, qual dos nobres que indicariam para ser esse vice-rei e os capitães gerais dessas capitanias.
os gabildos, o controle político municipal, no caso as câmaras municipais, que vão ser instituídas nessas capitanias, nesses vice-reinos, vão ser formados por elementos da aristocracia local, grandes proprietários de terras, mineradores e grandes comerciantes. Então, os gabildos eles estavam sujeitos ao controle direto da coroa espanhola. Os gabildos quem eram? Eram também espanhóis, de descendência direta, no caso, eles eram espanhóis europeus, eles vão vir para povoar essas terras colonizadas pela Espanha, mas eles vão ser subordinados à coroa espanhola, eles vão ter terras tanto na Espanha quanto nessas novas colônias, no caso, nas colônias espanholas. Eles, então, vão praticar mineração e comércio nessas terras. Também, nós teremos uma organização social na América Espanhola da seguinte forma. Nós teremos os chapetones, os crioulos, os índios afrodescendentes e mestiços. Também os gabildos é uma forma de organização social. Era um dos membros dessa organização social da América Espanhola. Os chapetones, eles eram espanhóis nativos da Espanha, que a América exerciam funções públicas, ou seja, representavam a burocracia metropolitana na colônia. Então, eram espanhóis que vinham para cá para exercer as funções públicas nos órgãos administrativos do governo espanhol aqui nas colônias, principalmente nos vice-reinos e nas capitanias. Os crioulos são nascidos na América, mas descendentes dos espanhóis. A elite crioula dominava os gabildos, pois somente a ela era dado o direito de votar e ser votada. Então, professor, quer dizer que os gabildos não tinham participação nessa administração? Não, eles seriam apenas uma burguesia que teria apenas a relação comercial, o propósito apenas de povoar e gerar uma economia nessas colônias. Então, mas só quem dominava administrativamente eram os chapetones e os crioulos. Os gabildos eram como se fosse a classe C da nossa sociedade hoje. Se fosse fazer uma classificação por classes, os chapetones, eles eram, juntamente com os crioulos, a elite, e os gabildos seriam os burgueses, no caso, a classe média que nós temos na nossa sociedade hoje. As conquistas dos crioulos junto à coroa espanhola, eles vão trazer para essas colônias universidades, principalmente no México e em Lima, no Peru, a imprensa e a publicação de livros. Essas universidades vão ter bastante participação dentro e do desenvolvimento dessas colônias. A elite crioula intelectualizada foi responsável pelo processo de independência da América Espanhola no século XIX. Então, no século XIX, os crioulos vão liderar os movimentos de independência, as revoltas contra a coroa espanhola. Os índios, os afrodescendentes e mestiços, no caso, a classe trabalhadora que gerava a riqueza desviada para a metrópole. Todos esses nativos dessa sociedade, todos eles vão, assim, sentir-se e viver-se em função de retirar tudo toda a riqueza dessas terras, dessas colônias, e enviar para a coroa espanhola. Então, toda a riqueza que era retirada era enviada diretamente, como vimos lá anteriormente. A cada 6 meses tinha uma remessa para a coroa espanhola dessas riquezas.
Também a adoção da política mercantilista, uma política comercial. A Espanha também ela vai realizar um pacto colonial, tipo o pacto colonial que vai acontecer entre a Inglaterra e o Brasil, e Portugal. No caso, Brasil, Portugal e Inglaterra vão realizar um pacto comercial, um pacto colonial. E a Espanha também não vai ser diferente, ela vai realizar também dentro dessa política mercantilista, desse comércio mercante, ela também vai realizar esse pacto colonial como a Inglaterra, igual a Inglaterra e Portugal realizaram nas colônias portuguesas. Qual era a função desse pacto colonial? A função desse pacto colonial era exclusividade comercial, sistema de portos únicos e sistema de frotas anuais. Então, o Pacto Colonial se consistia nesses 3 pontos principais: a exclusividade comercial, sistema de portos únicos e um sistema de frotas anuais. O que seria essa exclusividade comercial? Um monopólio comercial pela metrópole. Ou, no caso, a metrópole, ela que comprava e vendia todos esses produtos que eram retirados e vendidos nas colônias. Então, no caso, a metrópole comprava todos os produtos que eram vendidos dessas colônias e também revendiam os produtos da metrópole para essas colônias. Então, a relação comercial apenas com a metrópole e sobre a burguesia comercial. A proibição de fábricas, produtos importados da metrópole. O sistema de portos únicos vai acontecer nos portos de Cádiz e Sevilha, na Espanha, Porto Belo, no Panamá, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia, e poderiam embarcar e desembarcar mercadorias. Então, no caso, só esses portos poderiam fazer essa comercialização, chegar e sair os produtos das colônias e da Espanha. No caso aí, na Espanha, nós vamos ter 2 portos, nos vice-reinos e nas capitanias nós vamos ter no Panamá, no México e na Colômbia, que vão poder fazer no caso, a chegada e a saída dos produtos dessas colônias. E também por parte da metrópole. O sistema de frotas anuais para evitar os saques, contrabandos, o trânsito de mercadorias entre a colônia e a metrópole ocorria geralmente 2 vezes ao ano. Como eu falei anteriormente, a cada 6 meses era enviado esses produtos, eram enviados todo o ouro e a prata para a metrópole apenas 2 vezes ao ano para evitar os saques lá, como vimos lá anteriormente na aula anterior. Mesmo assim, o contrabando e a pirataria foram e continuavam frequentes, mesmo com o envio de 2 vezes dessas frotas, mesmo assim ainda ocorriam saques pelos piratas. A produção nas ancienas, no caso, nos grandes latifúndios, a produção voltada para exportação, no caso, açúcar, tabaco, couro, cacau e etc. A produção agrícola também atendia às necessidades do mercado interno, especialmente as regiões mineradoras. As haciendas vão ser esses grandes latifúndios que vão acontecer a produção agrícola para ser enviada e atender a necessidade comercial da metrópole, no caso da Espanha, da coroa espanhola. A mineração é a principal atividade econômica da América colonial espanhola, a maior fonte dos metais preciosos do mundo durante o período colonial. As grandes formações urbanas, acelerado crescimento populacional, exemplo, Potosí, na Bolívia, ela vai ser uma das grandes formações urbanas e vai também ser predominante vários assuntos aí que vão valorizar esse desenvolvimento das colônias e, no caso, na colônia boliviana.
por parte da coroa espanhola. O luxo e a ostentação por parte da elite colonial espanhola, a exploração maciça da comunidade indígena também vai ocorrer. Diferentemente das colônias portuguesas, as colônias espanholas terá a maior incidência de escravização dos nativos desse território, diferente lá das colônias portuguesas, que vão utilizar a mão de obra numa maioria de escravos negros. Aqui na América Espanhola, a maioria dos escravos são nativos. Tem uma grande diferença. Geralmente cai em pegadinha no Enem, em vestibulares, em provas externas, sempre colocando essa questão da exploração da comunidade indígena, colocando que a maioria dos escravos, no caso da mão de obra utilizada na América Espanhola, seria de negros. Pelo contrário, a maioria da mão de obra utilizada na América Espanhola, na Espanha colonial, ela vai ser de nativos, uma minoria de escravos negros. E também nós teremos escravos brancos da coroa, no caso da Espanha, no caso, espanhóis vão ser escravizados por dívidas e entre outras questões. Não será exclusivamente como nas colônias portuguesas, a mão de obra escrava negra. Aqui nós vamos ter uma miscigenação, mas a maioria dos escravos eram nativos. Não se esqueçam disso. A formação e a exploração do trabalho, como acabei de colocar. A escravidão africana na América ficou praticamente restrita às regiões da produção agrícola. Então, no caso, ela vai ficar restrita nessas haciendas, nos grandes latifúndios. Eles vão, no caso, a escravidão africana vai ocorrer nas haciendas, nos grandes latifúndios, que no caso, onde estão produzindo a maior parte da produção agrícola nas colônias espanholas, no caso, na produção de cana-de-açúcar, tabaco e nas ilhas do Caribe. Então, toda aquela região ali da América Central, ela vai concentrar a maioria dos escravos negros para trabalhar nas produções de cana-de-açúcar e de tabaco. A escravidão indígena, na maior parte da América Espanhola, predominou o trabalho indígena, principalmente a razão por extermínio dos nativos, forma de exploração. Nós teremos, na escravidão indígena, nós teremos a encomenda e a mita. Como assim? Como funciona essa escravidão indígena dentro dessa exploração? A encomenda seria a exploração do grupo de indígenas por um colono espanhol, sob o pretexto de protegê-los e cristianizá-los. No caso, a encomenda seria um pequeno vilarejo que teria como se fosse tipo um coronel do Brasil, aí na região nordestina, das grandes fazendas de açúcar. Os coronéis, então, faziam essa proteção para esse grupo de indígena e também utilizavam com pretexto que estavam civilizando, estavam catequizando esses indígenas. A mita, a exploração através da mita, ela vai acontecer da seguinte forma. Antes da praticada pelos incas, foi adaptada aos interesses dos colonizadores. A mita já existia na exploração dos nativos. Não gosto de trabalhar com essa expressão indígena, que, no caso, faz remete à Índia. E os nossos povos não são índios, eles são nativos americanos, ou, no caso, nativos do Novo Mundo. Então, nessa civilização nativa, ela já tinha essa exploração
chamada de mita. Então, eles vão apenas adaptar à necessidade dos colonizadores, no caso do povo espanhol. Os grupos dominados eram obrigados a colocar anualmente um grupo de homens, chamados de mitaios, para trabalhar de acordo com os interesses dele. No caso, como se fosse uma escravização por parte de presos dentro de disputas entre tribos, na questão da população, no combate entre as tribos, a rivalidade entre as tribos nativas dessa civilização. Mas os espanhóis vão adaptá-la para atender à necessidade deles. Vão pegar esses nativos e vão transformá-los em escravos para atender à necessidade de acordo com o momento e o período do ano. Então, eles vão pegar esse grupo e vão colocar em determinados trabalhos dentro dessa colônia. Apesar dos séculos XVI, a Inglaterra, a Holanda vão buscar essa colonização mais tardiamente, como eu coloquei lá no início da nossa apresentação na primeira aula da semana passada. Nós teremos a Inglaterra, a Holanda, a França, que vão apenas a partir do século XVI, especificamente a partir ali do segundo período do século XVI, a partir de 1560, 1565, essas nações vão buscar essa colonização. Começaram a financiar expedições ultramarítimas, tornando-se também grandes metrópoles coloniais. Questionamentos ao domínio da coroa ibérica, no caso Portugal e Espanha, que realizaram através do Tratado de Tordesilhas, como falamos também na aula passada. Em 1594, 2 anos após a descoberta do Novo Mundo, Portugal e Espanha vão dividir o mundo em dois. Tudo ao oeste é da Espanha e tudo ao leste é de Portugal. A defesa desse território do uti possete vai ser uma das denominações dentro do Tratado de Tordesilhas. E também está a pressão que obrigou os portugueses e espanhóis a aumentar o controle de suas terras através da colonização. A partir aí do início do século XVI, a Inglaterra, a Holanda vão começar a ocupar as colônias, tentar invadir as colônias tanto espanholas quanto as colônias portuguesas. E isso vai, então, obrigar a Espanha e a Portugal a enviar mais pessoas para povoar e, no caso, ter um número maior de pessoas presentes nas colônias para que não houvesse essa invasão por parte dessas 3 nações dentro das suas colônias. Os espanhóis concentraram suas atenções nos vice-reinos da Nova Espanha, Peru, facilitando o avanço de ingleses, franceses e holandeses na América do Norte e das ilhas do Caribe. Então, a coroa espanhola vai intensificar, vai concentrar mais, no caso, a sua defesa na Nova Espanha e também no vice-reino do Peru, e vai deixar algumas regiões da América do Norte fragilizadas e também da América Central, ali na região caribenha. Isso deixando a pé para a Inglaterra e a Holanda tentarem invadir e ocupar esses territórios. No início da colonização inglesa no norte, ocorreu em 1584, durante o reinado de Elizabeth I. A primeira tentativa vai ser fracassada, mas, posteriormente, ela vai intensificar todo esse processo.
Então, somente no século XVII, quando a Inglaterra era governada pela dinastia Stuart, a colonização inglesa da América do Norte começou a dar resultado positivo. No caso, estimula a imigração, a solução para os problemas internos. Por que somente no século XVII vai intensificar esse processo? Esse processo vai ser intensificado devido a alguns fatores. Primeiro, a Inglaterra estava vivendo um êxito rural. As pessoas estavam saindo da área rural e se dirigindo às grandes cidades, criando-se periferias, criando um número de pessoas sem nenhuma atividade, perambulando pelas ruas das grandes cidades, pedindo. Também nós teremos a questão da perseguição religiosa por parte da Igreja Católica e até mesmo da Igreja Anglicana, vão perseguir os religiosos. Então, nós teremos uma perseguição religiosa também dentro desse estímulo da imigração. Nós teremos consequência, como falando da miséria, do êxodo rural, a questão da consequência do cercamento lá da Revolução Inglesa, da Revolução Gloriosa, da Revolução Puritana. Todos esses fatores vão contribuir para essa transferência, essa imigração, a retirada dessa população e enviar para essa colônia, com o propósito de tirar a escória, o bando de vagabundos que estavam ali perambulando e ali nas grandes cidades como Massachusetts, Manchester, Londres, entre outras cidades ali na região metropolitana, na região maior, nas grandes cidades da Inglaterra. Também todos esses indivíduos eles vão ser retirados não assim gratuitamente. Alguns vão ser financiados pelo próprio governo, mas outros vão buscar financiamentos com alguns burgueses, com alguns comerciantes, e vão financiar a retirada desses indivíduos dessa metrópole. Então, no caso, a colonização inglesa ela vai se dar pelas colônias de povoamento e as colônias de exploração. Mas a ocupação inglesa nas suas colônias ela vai acontecer maciçivamente apenas como forma de povoamento, que no caso é de retirar todo esse excedente das grandes cidades e colocar na sua colônia para povoar e dar continuidade ao processo econômico desse processo revolucionário. Então, no caso, a Inglaterra já está vivendo a sua primeira revolução, as indústrias estão bastante prósperas, então a economia inglesa está ficando mais forte, e a colônia, o povoamento, ela vai seguir a seguinte mentalidade. Ela vai mudar a cara dessa colônia, dessa mentalidade colonial. Lembrando que Portugal e Espanha elas vão apenas ter um propósito de colônias de exploração. Tanto a Inglaterra, Holanda e França, elas vão ter um pensamento de uma mentalidade colonial de povoamento, que é tirar o excesso de pessoas das suas grandes cidades e, então, voltar para essas colônias para poder dar continuidade a uma prosperidade comercial e econômica por parte dessa ocupação. Então, a maior independência uma independência entre a metrópole e a colônia. Clima desfavorável na porção mais norte da América Inglesa proporcionou o estabelecimento de um modelo de colonização oposto ao modelo exploratório do Plantation,
utilizado na América Hispânica e portuguesa, e mesmo em outras regiões da colonização inglesa. O que é o plantátil? O plantátil é um sistema onde tem apenas uma monocultura liderada por um segmento, e então ela segue apenas aquele sistema. No caso, a plantação de uma única forma agrícola. No caso, só a produção de cana-de-açúcar, só de tabaco, como ocorreu ali no início da colônia espanhola e portuguesa. Então, essa colônia de povoamento da Inglaterra, ela vai tentar fugir um pouco desse modelo exploratório, mas ela vai ter, sim, o mesmo sistema implantado na colônia de povoamento, mas só que os ingleses vão lutar contra essa forma de exploração desse território. Essas colônias receberam um grande número de puritanos e outros grupos perseguidos na Inglaterra. Então, vamos ter uma maioria dos religiosos que vão ser perseguidos pela Igreja Católica e pelo anglicanismo, eles vão ser retirados e vão ser enviados para essas colônias de povoamento. A colônia de exploração inglesa nas colônias do sul da América do Norte e nas ilhas do Caribe. A economia complementar à metrópole. No caso, na questão da colônia de exploração, eles vão destinar 2 territórios para poder explorar, e o resto da sua colônia vai viver de forma autônoma para ambientalizar e haver um processo normal de vivência de uma relação harmoniosa com a metrópole. Então, eles vão destinar as colônias do sul, das 13 colônias, e as ilhas caribenhas para poder complementar a economia e aumentar mais ainda o ciclo comercial por parte da coroa inglesa. Então, aí está a formação das nossas 13 colônias. Quando eu me refiro às 13 colônias, são essas colônias aqui, ó. A região aqui da Geórgia, ela faz parte lá das colônias do sul, que vão ser de exploração, colônias de exploração. Nós vamos ter aqui também na região do Caribe essas colônias de exploração, mas a maioria das colônias aqui, no caso, nós estamos falando aqui da Carolina do Sul e da Geórgia, a maior concentração dessas colônias de exploração nas 13 colônias. As demais serão aí por uma boa relação com a metrópole e uma questão autônoma. Então, a América Inglesa vão ter 3 áreas de colonização: as colônias do Sul, as colônias centrais e as colônias do Norte. A Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Maryland, a colonização semelhante à América Ibérica, no caso de exploração, como eu acabei de falar. O plantation, latifúndio, monocultura, escravidão e exportação do algodão e do tabaco. Então, nessas colônias aí, eles vão ter a plantação do plantation, de uma única monocultura, e vão dar, na maioria dessas colônias aí do sul, eles vão utilizar a escravidão negra. Eles vão utilizar escravos negros dentro dessas plantações, dentro dessas produções de algodão e de tabaco nessas colônias do sul. Nas colônias centrais, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York, um número reduzido de escravos. Destaque para as atividades comerciais. Muitos imigrantes irlandeses, escoceses, suecos e irlandeses. Os holandeses fundaram a Nova Amsterdã, a futura Nova York. Então, as colônias da região central era mais comercial. A estrutura administrativa das 13 colônias inglesas, vamos ficar para a próxima aula. Hoje, finalizamos por aqui. Então, resta um pouco mais aí de